E a lealdade, meu amigo. Ela E tá ficar assim, na casinha! Casinha! Tranquilo. O Atlético informou que o CEO do clube, o Bruno Musi, vai deixar o cargo no final desse ano. Falaram comigo que ele pediu para sair, mas não sei se foi exatamente isso não. Independentemente de qualquer coisa, o que eu posso dizer a vocês que já foi tarde a decisão. E eu vou explicar por quê. Quando ele chegou ao Atlético, ele chegou através da Arena MRV. E foi um festival de pataquadas feitas na Arena MRV com ele, sob o comando dele. Uma delas, aquele grave problema do clássico de retirar a porta de banheiro, banheiro feminino sem porta, bebedouro, aquele troço todo. Ele, Bruno Musi, me procurou dizendo que ele tomou todas as decisões, que aquilo partiu dele, ou seja, foi mais uma das pataquadas. A cada balanço, gente, eu não tenho nada contra o Bruno Musi, pai de família, um cara muito querido por todos no clube lá e tal, tá? Nós estamos avaliando o trabalho e olhando daqui. É óbvio que ele fez muita coisa boa dentro do clube, mas quando ele, além desses erros cometidos como gestor da Arena, quando ele foi para o clube, a cada balanço eram números piores. Então a gente falava aqui, que eu não sei como é que ele é mantido, porque se o diretor de futebol está mal, demite. Se o diretor de comunicação está mal, demite. Se o diretor de marketing está mal, demite. O diretor comercial está mal, demite. Bom, o diretor geral, o CEO... ele vai apresentando resultados que não são os melhores, e aí quem o defende normalmente gosta dele, pessoa física. Né? Ele como cidadão, como pai de família, não é disso que eu estou falando. Que ele é gente fina, que ele é delicado no sentido de ser um cara generoso, que ele é um cara afável e tal, tudo bem, ninguém está discutindo isso. Só que como gestor da Arena e como gestor do Atlético, eu tenho minhas ressalvas, como tem com o Vitor, como tinha lá com o André Lamonier, quando era diretor de comunicação, que nós criticamos muito aqui, como tinha com o diretor de futebol que passou pelo clube, o Rui Costa, o Alexandre Galo e tal. Não tem problema nenhum de criticar o profissional, o trabalho que ele está fazendo. Né? O Hulk estava mal, critiquei o Hulk. O Hulk está se recuperando, elogio o Hulk. O Hulk vai fazer um dos gols da final, da decisão e do título da Sul-Americana, vamos elogiar o Hulk. Aliás, falando em Hulk, só pegar uma carona que eu tô doidão hoje, que eu tomei muito café. Doidaço. Só pra vocês terem uma... Como é que por que atualizou esse negócio aqui? Eu não acho mais as coisas aqui, cara. Você tá igual acha o essa São caceta Gilvan? aqui. Onde achei essa merda aqui. Porra, Você tá igual o São Gilvan? Cara, isso aqui tá muito louco. Eu atualizei essa merda aqui, agora não acha nada no telefone. Olha aqui. Presta atenção aqui, eu vou pegar uma carona só pra te explicar uma coisa. O Hulk entre todos os atacantes do brasileiro desde a estreia pelo Atlético. Primeiro em gols, primeiro em assistência, primeiro em participações em gols, primeiro em dribles, primeiro em chances criadas, primeiro em chances claras criadas. Ou seja, a gente ia falar do... Mas quando ele estava mal, justificava... Já tá incomodado. Calma aí que eu não tô nem olhando pra você, querido. Se pisou a carapuça aí, pode tirar, que eu não tô falando nada pra você ficar incomodado, que eu tô dizendo. Tá? Então o que eu tô dizendo? Mas quando ele estava mal, justificavam as críticas? Claro que sim. Mas ninguém apaga o que ele já fez. Não estou apagando o que o Bruno Musi fez de bom. Mas a gente pensa o que A gente só não sabe o que foi, né? A gente só não sabe o que foi. Mas deve ter coisa. Deve ter muita coisa boa. Aliás, uma pessoa da comunicação do clube me falou um dia desse, ó, vem aqui, você vê que tem muita coisa. Eu falei, eu tenho certeza que tem muita coisa certa aí. Aliás, tem mais coisa... Não tem como. Aliás, aí no Atlético tem mais coisa correta do que coisa errada. Será? Seguramente que sim. Seguramente que sim. Só uma dúvida. Cara, eu faço o recorte de 2012 pra cá, do futebol do Atlético. É só aqui, irmão, ó. Só ano passado quase caiu mais 2 finais, esse ano deu uma derrapadinha, mas tá fora da briga e vai ser campeão da Sul-Americana, sabe? Então o recorte é positivo, tem mais coisa certa do que errada. O que eu não posso, o que não tira a questão de ter uma figura lá entre os donos, que é uma mala do cacete, de ter um diretor ou outro que você não gosta, de ter um jogador ou outro que você aponta e não gosta. Então é normal, cara. Gente, mas isso é uma... Não gosta como profissional, né? Não, mas como cidadão. isso é uma questão natural. Isso é uma questão natural. Ele tem uma função onde ele vai ser muito cobrado, e principalmente por torcedores, por cronistas, por jornalistas, de uma forma geral. Porque a gente não fica analisando o dia a dia, a gente não recebe um relatório sobre tudo que aquela pessoa faz. A gente vê o macro. O que foi feito? Quando apresentam os balanços, e a gente questiona podemos questionar os balanços, baseado naquilo que a gente pega, por exemplo, a gente busca um economista para bater um papo junto com a gente quando o Atlético apresenta os seus balanços. Era em cima desses dados que a gente apontava o dedo para o Musi. Falou assim, opa, tem alguma coisa errada. Ele não está lá para pegar e colocar ordem na casa, para melhorar esses números? Por que esses números são apresentados de forma contínua, de forma negativa para o Atlético? Então, esse é o nosso questionamento.
O nosso trabalho é esse. Quando a gente aponta o dedo para um jogador, não está jogando bem, é porque a gente trabalha em cima do que ele está fazendo em campo e não da vida pessoal dele, não do que ele faz fora dos gramados. Até nem gosto de comentar sobre vida pessoal de atleta, sobre essas coisas, enfim, é só para dar abrir uma aspas aí nessa história. Enfim, são as coisas que a gente tem para comentar sobre o Muzi. É claro que tem coisas positivas, tem o trabalho dele. Ele não seria... ele começa como gestor da Arena MRV e sai e vai para ser CSO, Breno? CEO do Atlético, do clube, da instituição. Então, ele tem pontos positivos, mas ele vai deixar o cargo, e eu, de verdade, por tudo que ele apresentou, por tudo que aconteceu com o Atlético, eu tenho vários questionamentos quanto ao trabalho dele ter sido 100%, 90%. Eu vou questionar ele em várias coisas dentro do que foi feito no Atlético, mas é parte do nosso trabalho. A gente fazer isso é do jogo. E as pessoas que estão lá têm que entender isso também. E muitos torcedores, às vezes, ficam assim... tá aí, mais um jornalista falando sobre administração de clube. Vai lá administrar. Então, cara, eu não formei para isso. Eu não estudei para isso. Mas em cima do que me é passado com economista vindo aqui no programa, conversando com a gente aqui no programa, eu não posso dar um aval, falar que ele foi perfeito. E tanto é que não foi perfeito que tá saindo. Mas ele que pediu. Será que pediu para sair? Não sei. Às vezes foi uma reflexão que foi feita, um balanço feito internamente, que pode ser uma de várias mudanças no Atlético. HG, em cima disso tudo, eu sinceramente não me sinto muito à vontade de chegar aqui e dar uma opinião certa do que aconteceu ou não dessa gestão do Bruno Muzi pela seguinte situação. Hoje, quando eu conversei com uma pessoa do Atlético para entender, ele me falou assim, vocês não sabem 10% do que acontece dentro do clube. Quem disse isso? Uma pessoa de dentro do Atlético me falou com ele isso. que é só ele passar pra gente. E eu fico pensando o seguinte, o Atlético é uma SAF, o Atlético tem dono. Meu único questionamento é, o Bruno Muzi, ele tinha autonomia total em todas as ações dele? Eu acredito que não, era um cara que executava tão Pois somente. então esse é o grande problema. Aliás, algumas sim. Para eu tentar entender até onde é a responsabilidade dele, entendeu? Porque, tudo bem, a gente olha a questão do orçamento do Atlético, a questão do balanço do Atlético, mas ele era quem tinha a decisão para tomar aquela decisão para ir para aquele rumo ou não. Foi ele que tomou a decisão ou foi ele que fez o operacional acontecer? Mas quando ele se apresenta como figura responsável, sendo o CFO, o CSO, não interessa, ele responde. Sim. Ele responde. Então você cobra dele e você cobra dos donos. É isso que eu quero dizer. Eu acho que quando a gente chega aqui, a gente não pode colocar só um percentual em cima do Bruno Muzi, né? Porque se a SAF tem, eu tenho curiosidade, tá, Atlético, de entender como funciona isso, para mim entender se o Bruno Muzi, por exemplo, lá dentro da Arena MRV, ele tem autonomia para poder decidir tudo que ele quisesse lá dentro. Nesse caso que o Everton deu como exemplo e foi péssimo para a imagem do Atlético, ele falou e pediu desculpas sobre isso. Inclusive ele falou comigo. Ele me ligou e falou, Everton, eu estou te ligando. Esse é um caso, mas esse caso, eu estou falando no aspecto que a gente está falando aqui, da questão igual, você falou, a questão financeira do Atlético, que ela não melhora. Posso dar um outro prejuízo financeiro? Pode. O prejuízo financeiro foi na escolha do gramado, que foi um erro também que o Atlético assumiu. Mas aí, por exemplo, e um outro erro foi do Muzi. A acústica. Ele é o CEO da Arena, Breno. Quem bate o martelo. Se ele é o CEO da Arena, ele o bate erro o é dele. martelo. Amanhã, se tiver um erro aqui na administração da Band, querendo ou não, o erro é do Bernardo Pires. Que o erro é dele. Ele é o diretor da Band. Quem bate o martelo, Thiago? Mas o Bruno Muzi pode chegar. Que bate o martelo. A pergunta é... Peraí, bicho, vai proteger o cara aqui agora? Eu não tô protegendo, não. Tá sim. Você está protegendo. Como você faz em todas as coisas. Inclusive na questão especificamente do gramado, o André está me lembrando aqui, é verdade. Ele era favorável ao gramado sintético desde o início. Então, eu acho que do gramado, eu acho que a gente pode até tirar. Pois é, aí de repente não quiseram colocar o gramado porque não quiseram liberar essa verba e tal. E aí, sabe o que eu tô querendo dizer? Então, assim, mas no geral teve muito problema. E talvez a solução pode ser a mudança disso, nós vamos descobrir mais pra frente. Agora, o que eu volto a dizer aqui é que eu gostaria de entender como funciona isso. Por exemplo,
Qual é o Rafael Menin? Ele tem essa autonomia toda? É do Rafael? É o Rafael quem Cara, só pra você ter uma ideia, tudo, eu conversei, eu não? fui numa empresa. É o CEO. E o CSO? Ele participa do quê nesse Eu fui numa processo? empresa, eu participei de uma reunião. Entender só isso. Participei de uma reunião numa empresa que tem ligação com o Atlético. Essa empresa me falou que, por exemplo, preço de ingresso e capacidade para o estádio, etc. e tal. Aí vai ter o Atlético e Fortaleza. Aí tem a inteligência artificial que trabalha, avalia um monte de pontos para determinar a faixa de preço de ingresso. Mas que, na oportunidade, não sei se ainda é assim, o Rafael Menin era quem definia. Bom, aí por exemplo, uma das empresas lá que trabalha com inteligência chega e fala assim, ô Rafael, os dados estão mostrando isso aqui, ó, que o ingresso tem que custar tanto, o estacionamento tanto, a capacidade hoje deve girar mais ou menos em torno de tantos torcedores do estádio. Aí ele, Rafael, o que me disseram que ele toma a decisão. Ó, esse ingresso a 80 não, coloca a 70, coloca a 100. Pois é, mas isso não seria uma função hoje, do CSO, do CEO do Atlético? Isso para mim seria do CEO. Isso que eu não entendo qual é a função. Isso seria do CEO. Então, seria do eu CEO. entendo o que você está dizendo, mas em linhas gerais, o resultado do trabalho do Bruno Musi no Atlético não me parece ser dos melhores. E eu, sinceramente, não sei se ele pediu demissão. A informação que eu tenho é de que ele pediu para sair. Que foi comum acordo. Pois é, mas é que nem treinador. Você chega lá e avisa que foi de comum acordo e o treinador foi demitido. Se você é CEO de algum lugar e você não tem autonomia, é porque você não é um bom CEO. Então é muito simples. Mas a minha cobrança, pelo menos, vai ser em cima da questão do cargo. Eu acho que essa questão de não ter autonomia, porque é como um técnico de futebol. Vou dar um exemplo do próprio Atlético nesse ano que você, HG, falava. Cuca, você está pegando muita coisa que não é do campo e trazendo para você. E você será cobrado pelo campo também por isso. Então, eu acho que quando alguém ocupa um determinado cargo e se por acaso ele não tem autonomia dentro da estrutura do organograma do clube, cara, não adianta. A torcida vai cobrar, nós da imprensa vamos cobrar a atuação de acordo com aquilo que é dentro do cargo. Se o profissional se sujeita a estar simplesmente sentado na cadeira, mas não ter autonomia dentro do que o seu cargo sugere, porque um clube de futebol funciona assim, né? A questão do CEO, o CEO nunca é mais importante do que os donos. Existe uma hierarquia dentro do clube, onde cada um faz o seu trabalho como um relógio. Senão a gente vai começar a questionar tudo, né? Ah, o técnico, será que o diretor de futebol está dando pitaco na escalação? E o clube funciona assim, o trabalho de cada um vai até onde começa ou termina o trabalho do outro. Eu citei algumas coisas, por exemplo, que chegam... Por exemplo, acima de mim tem o Lucas Cata Preta, o Murilo e posteriormente você chega no Bernardo lá em cima. Mas se eles pedem para eu fazer algo que eu não estou de acordo, cara, não vou fazer só porque eles pediram. Eu vou questionar. Ah, não, eu não estou de acordo. Se você não fizer, você está fora. Eu falei, então está fora. Eu não vou fazer. Por exemplo, eu trabalhei num lugar que chegava a falar mal do Thiago Fernandes. Não vou falar, cara. Não vou falar mal do Thiago Fernandes. Fala mal do Breno, mas não vou falar mal. Porque aí estão te faltando. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, cara, é que também a gente ficar tirando as decisões todas da pasta dele, ele como sendo a figura principal do clube, eu acho contraproducente. Agora, a avaliação geral do trabalho dele é que ele ocupou 2 cadeiras no clube e não me parece ter sido competente para eu só estou levantando aqui. Eu não ter resultado frutífero. Só para deixar claro, eu não estou afirmando nada. Eu estou levantando aqui uma questão que eu tenho de curiosidade, justamente por causa desse fato que você falou. Existem decisões que são tomadas, às vezes, pelo Rafael, que eu acho que não deveria ser ele. Você colocou um exemplo aí. Então eu queria só entender isso, só isso. É um questionamento. Não é uma afirmação. Agora, o que eu tenho de informação é de que não será o Marcelo Paz. Porque eu vi que muita gente... até nós falamos dele, né? Sim, eu tinha lá na rádio mais cedo. A informação que eu tenho é que não será o Marcelo Paz. Aliás, o Marcelo Paz poderia ter, caso tivesse aceitado lá atrás, hoje
está ocupando o que é uma vaga ocupada pelo Paulo Brax. Não é para ser mais CEO do administrativo, clube. né? Embora ele tenha competência para tal, porque lá no Fortaleza mas ele tem esse traço, né? Ele faz nas duas frentes. Mas não será o Marcelo Mas Bastos. o cargo, para o torcedor entender, é um cargo que tem um perfil mais administrativo, que ele cuida, né, da questão orçamentária, claro, junto com o futebol, com o CSO, muito junto, né, com o futebol. mas ele não entra na parte, por exemplo, de campo, de escolha de treinador, dessas coisas, não. Não, isso mas não, ele analisa a parte financeira do clube, tipo, tudo. ô, Breno, você né, tem X milhões para contratar. Cuida da arena, né, da parte das metas orçamentárias, quer dizer, é uma coisa mais, eu entendo, mais administrativa, de um executivo que não seja, talvez, do meio do futebol. É o que o Gabriel Lima fez no Cruzeiro e foi um baita trabalho do Gabriel Lima. Muito bom trabalho. Excelente trabalho. Hoje o Gabriel está onde? O Gabriel, ele está envolvido na LFU. Ele é um dos caras. É um dos caras da LFU. Da Liga. Era o Barbudinho, né? Ele, de óculos. Magro de óculos. O que ele fez no Cruzeiro, para mim, é um trabalho de excelência. Muito bem feito. Então, só uma coisa, só para lembrar, eu acho que uma coisa que pesa bastante, eu não sei se isso pesou na situação, quando teve uma apresentação dos números do Atlético Business Day. Galo Business Day. Foi apresentado que até 2026 o Atlético estaria com 800 milhões de dívida. Era isso, Breno? Só vai me ajudando. 800 milhões, 600 milhões. Que o Atlético ia conseguir andar já com as suas próprias a partir de 2026. Eu acho que quando ele fez uma nova coletiva e que apresentou que seria só em 2029, eu acho que meio que pegou bem mal. Eu acho que é um negócio que o torcedor reclama muito. O torcedor sempre aponta o dedo para o Muzi nessa situação, lembrando dessa entrevista coletiva. Então eu acho que é algo que ainda incomoda não só o externo, mas o interno dentro do Atlético. Bom, eu só acho que, eu até tinha dito isso mais cedo lá na rádio, que outras mudanças acontecerão nessa virada, mas ao mesmo tempo eu perguntei para os meus comentaristas aqui se eles acreditam que um título da Sul-Americana, de repente, possa frear qualquer ideia de mudar no departamento de futebol. Se fizerem isso é porque eles entendem menos de futebol e do contexto empresa no futebol do que a gente imaginava. Porque a verdade é, o Atlético tem uma boa temporada, em que pese o Atlético estar na final da Copa Sul-Americana, a gente não pode tapar os olhos para só curtir o momento do Atlético. A gente tem que entender o que o Atlético fez do início do ano até aqui. A gente tem que entender o que foi construído ou não foi construído. E a nossa função, de fato, é apontar o dedo para onde está errado e o que a gente acredita que tem que ser melhorado. O Atlético teve um baita trabalho com o Rodrigo Caetano na frente do futebol. A gente viu o Atlético ser campeão brasileiro, da Copa do Brasil, campeão da Recopa, da Supercopa, aliás, desculpa. O Atlético tinha um baita trabalho no futebol porque tinha um cara lá a fim de brigar para que o Atlético fosse um dos gigantes do futebol brasileiro. Agora o Atlético precisa que o Brax faça isso. Porque não dá, nesse momento, só para o torcedor, pô, que legal, o Atlético tá voando, tá na final da Sul-Americana. Não é assim. O Atlético precisa de mais. O torcedor do Atlético quer mais. Porque o torcedor se acostumou, nos últimos 5, 6 anos, a ver esse time brigando lá em cima. Então, hoje, o Atlético não pode simplesmente tapar o sol com a peneira e achar que o 2025 do clube foi bom. Só porque ele está na final da Copa Sul-Americana. Eu acho que o Atlético será campeão. Mas ainda assim, o Atlético tem muitos erros cometidos na atual temporada. Então, para falar em temporada, Thiago, só compactuando com isso que você está colocando. Até que enfim, irmão. Em todas as competições, o Atlético tem o apesar de. Olha só, o Atlético fez um início de campeonato mineiro horroroso, que foi um planejamento ruim, feito de forma ruim, de ir para os Estados Unidos, colocar o time sub-20 para jogar. O Atlético faz 3 jogos, Breno. 3 jogos e tem pontuação baixa. Não, você 3 jogos no Campeonato Mineiro. No Mineiro foi 3 jogos no Campeonato Mineiro com uma pontuação baixa e isso acaba fazendo o Atlético ter que se esforçar ao máximo para pegar e conseguir a classificação para a próxima fase e acaba sendo campeão mineiro. Então, apesar de, né? Aí depois vem o apesar de na Copa Sul-Americana. O Atlético faz uma primeira fase de Copa Sul-Americana vergonhosa. Ela é vergonhosa.
O Atlético está na final da Copa Sul-Americana, mas tem que pensar o que foi o início da Copa Sul-Americana. O Atlético hoje está em 9º no Campeonato Brasileiro, mas apesar de novo, de estar aí nessa posição, o Atlético fez um péssimo Campeonato Brasileiro. De novo. De novo. Então tá O vendo? Atlético tem um bom treinador, apesar de Isso. a diretoria não querê-lo e só mudar. Outra boa lembrança, mais um apesar de o Atlético ter o Sampaoli, não era a escolha da diretoria. Culpa, viu? Tá bem mesmo. Não era. Então tá vendo? Olha o que foi o ano do Atlético. É para você olhar às vezes uma arte, você tem que dar alguns passos para trás. É uma explicação do artista. Você chega na frente de um quadro, você não vê ele de pertinho. Você dá uma afastada. E quando a gente se afasta, a gente vê a arte que foi a temporada do Atlético. Foi uma temporada ruim. Quando você vai pegar todo o contexto. Ser campeão, gente, maravilhoso. Vai pra rua, faz festa, comemora, lota lá o estádio em Assunção, faz o caos, leva o Atlético pro título, carrega nos braços, mas precisa olhar para trás e falar assim, gente, a gente não pode repetir os erros que cometemos no Campeonato Mineiro, os erros que cometemos no Campeonato Brasileiro, os erros que cometemos na primeira fase da Copa Sul-Americana, onde o Atlético enfrentou Caracas, Iquique, Cienciano. Não pode, o torcedor atleticano não pode passar por esse tipo de coisa novamente. E dito isso, a diretoria tem que se apegar numa situação que é diferente do ano passado, que vai ajudar muito se o Atlético for campeão da Sul-Americana. Porque no ano passado, o Atlético fez uma temporada que realmente foi sofrida para o torcedor perder 2 títulos, mas ainda foi mais sofrido você não disputar a Libertadores esse ano. Sim. Então esse ano o Atlético está repetindo um pouco de toda essa celeuma até a semana passada, brigando para não cair, o torcedor nessa desconfiança do time, agora cresceu. Mas olha só, para o ano que vem, se tudo caminhar bem e o Atlético for campeão da Sul-Americana, o Atlético está de volta na Libertadores. Então o que você tem aí? A faca e o queijo na mão para você mudar e rever o seu planejamento, formatando um time. Não adianta imaginar que esse time de hoje tem condição de entrar para uma Libertadores e fazer um papel excelente. Aí nós estamos falando, contratações pontuais, um aqui, um ali. Não é bem assim. Tem jogador que foi contratado nessa janela que ainda não tem o retorno. Né? Nós ainda não temos um volante, um primeiro volante que durante a temporada toda o Atlético não contratou. Então realmente tem que ser algo, tem que ser sentado, planejado e repensado, mas vai ter uma Libertadores se tudo caminhar bem para ajudar na próxima temporada. Aliás, Paulo Brax, pega o que você vai ter de orçamento para o ano que vem e foca só na volância. 2, de altíssimo nível. Foca na volância. Porque o jogo começa ali, cara. Começa ali e é ali que é o coração do time mesmo, é no meio campo. E você precisa, foca, mas traz 2, sabe? Você vai renovar com o Saravia, tem o Natanael ali que tomara que seja recuperado pelo Sampaoli, que já recuperou outros. Do lado esquerdo, o Caio Paulista não deve ficar, tem um Arana, você traz outro, coloca ali, né? O ataque, você pode trazer um centroavante de área, você vai optar pelo João Marcelo, não sei, porque você tem um monte de atacantes aí. Mas a volante, o Hunter Souto chegou bem, não sei como é que vai ficar, a questão do Vitor Hugo, sabe? Você ainda tem o Alonso aí, você tem o Ivan Roman e tal. Então, o menor dos problemas. Agora, no meio-campo, cara, você vai precisar. Então, você queima o seu fosfato todo ali. E de preferência com um CEO do clube que caminhe bem próximo de vocês também. Vai ser importante. Me dá aqui, falando em caminhar próximo, vocês precisam caminhar próximo a isso aqui, ó. Porque aí vai deixar de ter prejuízo com juros e multas embutida, aliás, multas não, juros embutidos em contrato de financiamento. Você financiou um carro, uma moto, um ônibus, uma van, um caminhão. Juros abusivos no lombo e você achando a vida fácil, a vida boa. Ainda não se ligou na necessidade de pegar o telefone e pedir uma consulta para saber